Então, sejam bem-vindos a um vídeo em mecânica dos materiais. Eu vou resolver esse problema, vou resolver o 1.26. Deixa-me ver, 1.26. Esse problema diz que E só para mencionar que esse problema vai ser o último problema a resolver para estática. A partir dos próximos vídeos eu vou passar agora a resolver problemas de mecânica. Vou entrar em tensão, que é mecânica dos materiais. Então, nós temos aqui, diz que o eixo, né? Temos aqui um eixo, esse eixo está apoiado em dois mancais, mancais A, B e C, né? A e B. Mancais A, mancal A, mancal B. Então, nesse caso, eles estão a dizer para determinar a resultante das cargas internas na secção localizada no ponto C. As forças, depois da informação, não sei o quê, na verdade eles só estão a dizer que para calcular as forças de reação no mancal A e B. E eles nos dizem que somente as componentes X e Z, né? Os mancais A e B exercem somente os componentes X e Z da força sobre o eixo. Praticamente já te disseram quais são as reações que você tem que considerar. Então, sem mais demora, né? Vamos assim resolver o problema. Primeiro temos que fazer o diagrama, né? Temos que fazer o diagrama. Por exemplo, o que é que eu vou fazer? Se nós notarmos aqui na figura, né? Eles disseram que os mancais A e B exercem somente forças, tipo as componentes em X e Z. Quer dizer que eu vou ter uma força aqui no A em Z. E na direção X também vou considerar que vou ter uma força, né? Vou considerar esse sentido aqui, para o sentido X a X. Né? Só disseram que X e o Z. E mesma coisa no B. Vou ter B para Z e eu vou ter B para X. Eu quem considera a direção. Quer dizer que AX está na direção do X, a Z está na direção do Z. Dizem que nada atua, né, na direção Y. Então assim tenho o diagrama. Agora eu tenho que calcular a força de reação. Para calcular, né, fica mais fácil eu tipo redesenhar o problema. Eu vou redesenhar o problema considerando assim. Primeiro vou desenhar para um observador. Temos aqui um observador, né, que observa nessa direção. Quer dizer que ele vê assim, vê o Y e vê aqui o Z, como podemos ver. Então, aqui nesse ponto, só para mencionar que essa distância daqui até aqui é a soma de toda essa distância, que é 1000 milímetros. Tá assim. Então, tenho ZY, tenho aqui a força AY, AZ, e no ponto B eu tenho a força BZ. E depois, na direção Z tem mais que força? Tenho a soma, a resultante dessas duas forças, quer dizer que é praticamente uma força única que é de 600 N. Essa força está ao contrário do eixo Z, né? Está para cá para baixo. 600 N. E essa força, como posso dizer, essa força vai atuar a uma distância, vai atuar aqui, quer dizer que é a distância 400. Vai atuar a 400 de A. E depois tem o ponto C. O ponto C está a uma distância de 150. O ponto C. Assim representei. E agora vou também considerar para um observador, né? Um observador, por exemplo, que olha essa direção, ele vê, nesse caso nós temos que ele vê X, Y. Nesse caso, para o eixo X, né, eu tenho as duas forças para a direção do X, duas forças de reação, AX, e aqui no B tem um BX, para cima também. É o sentido que eu escolhi. E temos também essa força aqui, a resultante dessas duas, é na direção Z, vai ser 1000 Newton, né? A resultante das duas. Na direção X, nesse caso, na direção X, para positiva. Quer dizer que para cima, 1000 Newton, né? Tem 1000 Newton. E essa força atua a uma distância de 250 de B.
250 milímetros de B. Quer dizer que daqui até aqui vai ser 750 milímetros. E depois eu tenho que o ponto C está a 200 desta força aqui. Então tenho aqui o ponto C, que está a 200. 200 metros dessa força. Esse aqui é o ponto C, essa aqui é a força. Então assim eu representei, né? Eu representei. Depois daqui o próximo passo, eu já resolver o exercício. Então para resolver, eu vou calcular as reações. Eles não pediram isso, eles pediram para calcular os cortes nas secções, nesse caso no ponto C, mas eu resolvi, tipo, primeiro resolver as reações, depois calcular. Para si também já ensino como calcular reações, nesse caso em eixos, né? Porque isso é um eixo, um veio, né? Então, para resolver, o que é que eu faço? Apenas vou aplicar as equações que nós subimos, já subimos até aqui. Vou aplicar a somatória dos momentos em A, tem que ser igual a zero. É sentido positivo. Eu tenho essa força aqui, menos 600, vezes a distância, 400. Depois tenho mais BZ, vezes a distância, que vai ser a total, vai ser 1000, até o ponto A, tem que ser igual a zero. Isolando BZ, tenho que B em Z vai ser igual a 600 vezes 400, dividido por 1000. Quer dizer que tenho 240 Newton, né? Então, BZ. E depois, o que eu faço? Eu vou calcular a Z. Vou aplicar a soma todas as forças, Y é igual a zero. Quer dizer que tenho, nesse caso vai ser a soma todas as forças em Z, né? Em Z vai ser igual a zero. Quer dizer que tenho AZ menos 600 mais BZ tem que ser igual a zero. Quer dizer que tenho que A em Z vai ser igual a 600 menos BZ. A em Z vai ser igual a 600 menos 240. Isso aqui fazendo na máquina vai ser 600 menos 240, que dá 360, né? 360 Newton. Assim eu tenho as reações calculadas, né? Então agora, o próximo passo também vou calcular de novo as outras componentes, né? Porque nesse caso eu tenho as reações em Z e em X. Vou fazer também o cálculo aqui, deixa eu ver. Vou aplicar também aqui, somatório dos momentos em A tem que ser igual a zero. É sentido positivo. Quer dizer que eu tenho 1000 vezes 750, distância em A. Depois tenho mais BX, vezes a distância total, que é 1000, tem que ser igual a zero. Quer dizer que tenho que BX vai ser igual a menos 1000 com 1000, simplifico, 750 Newton. É sentido. Né? Agora, o que eu faço? Eu tenho que calcular também AX. Para AX, vou aplicar somar todas as forças. Somar todas as forças. Nesse caso, somar todas as forças em X é igual a zero. AX está para cima, positivo. 1000 está para cima, positivo. BX também está para cima, positivo, tem que ser igual a zero. Vou isolar AX, menos 1000, menos BX. Menos 1000, nesse caso, menos 750. Nesse caso, tenho que AX vai ser igual, vai dar menos 250 Newton. Né? AX vai dar menos 250 Newton. Assim tem as reações nos marcados calculados. Agora, no próximo passo, vai ser agora fazer o corte aqui em C. E também algo para analisar também, né? Algo que podemos analisar também é o torque, né? Visto que aqui está fixo, né? Aqui está fixo, ele não pode girar em relação ao eixo Y. Ele vai gerar um torque. Vai gerar aqui um torque. Eu vou considerar torque no sentido positivo. Né? Não falamos de torque, isso vamos falar mais tarde. Então, por enquanto, só para anotar, por enquanto até não vamos precisar analisar torque, porque esse torque vai ser zero.
Quer dizer que, porque mais tarde, quando nós falarmos de torção, nós vamos assim, tipo, falar de como determinar torque. Mas essas forças aqui eles vão criar um torque, mas felizmente esse torque é cancelado, então esse torque é nulo. Então nós não precisamos nos importar com torque nesse problema. Né? Eu só queria frisar isso. Então, tenho que. Agora vou fazer o corte para calcular assim os esforços. Né? Quando eu fizer o corte aqui, vou analisar essa parte. Vou analisar essa parte, vou usar outra coisa. Vou analisar essa parte. Tenho que BZ está para cima. Tenho que o momento, vou considerar esse sentido. Momento em C. Agora, momento em C em que eixo? Vai ser no eixo que não faz parte da figura. Por exemplo, aqui nós temos Z e Y. Então, momento em C vai ser, aqui vamos considerar, vai ser esse momento vai ser na direção do eixo X. A normal vai ser normal em C, Y. E a força de cisalhamento para cima, V, C, na direção que? Z. Vou pôr Z aqui, na direção Z. E essa distância vai ser praticamente 550 a 450. 450 milímetros. 450 milímetros. Então, depois daqui, eu já fazer tudo o que já fizemos de novo, né? Nós vamos ter somatório dos momentos em C é igual a zero. Não importa qual você aplicar primeiro. Nesse caso, eu tenho, né, nesse sentido positivo, nesse sentido positivo, quer dizer que tenho que BZ positivo vezes a distância 450. Esse momento é o contrário adotado, vai ser negativo, menos momento em C na direção Z. Tem mais que momento, tem mais que força que cria momento. Não tem mais nenhuma. Tem que ser igual a zero. Quer dizer que momento em C na direção em Z vai ser igual a 450 vezes BZ. Temos que 450. Nesse caso nós temos que o BZ é 240. Vai ser igual a 108. 108 mil, né? Newton milímetro. Que é praticamente o momento em C na direção Z, 108 milímetro, né? Que é milímetro, dá praticamente 108 newton metro. E dou positivo, quer dizer que esse sentido ali é positivo. E depois, o que é que eu faço? Eu já tenho que calcular aqui, tenho que calcular a força de cisalha, a V, né? E a normal. Para a normal, vou aplicar somatório das forças em Y tem que ser igual a zero. Só tenho no eixo Y, que é horizontal nesse caso, eixo Y, aqui temos eixo Z. Só tem uma força, que é a normal em C, nesse caso no eixo Y tem que ser igual a zero. Também vou calcular V, força de cisalhamento, que é no eixo Z. Somar todas as forças em Z tem que ser igual a zero. Em Z nós temos V e temos BZ. Temos que VC na direção Z mais BZ tem que ser igual a zero. Quer dizer que tenho que VC na direção Z tem que ser igual a menos BZ. Vai ser igual a menos BZ nesse caso é 240, então temos menos 240 newton. Então, temos que VC na direção em Z, temos que menos 240 newton. Está ali. Temos que, assim está resolvido. E depois o próximo passo, que temos que fazer é calcular, deixa eu ver qual está a faltar, normal, agora temos que vir também na outra direção. Vou fazer também o corte aqui, vou analisar assim esta parte, né? Vou analisar esta parte. Ao analisar essa parte eu terei, no ponto C, aqui eu tenho AX, e depois, já não tenho mais nada, aqui eu terei V, C, na direção que? Na direção do eixo que não está aqui. Não, aqui como é vertical, vai ser na direção X. Normal em C na direção Y, que já se calculou previamente, né? E aqui teria o momento nessa direção. Momento em C na direção do eixo que não está, que vai ser eixo Z. Dessa forma.
Só tenho que saber essa direção, essa distância. Essa distância praticamente vai ser 750 menos 200, que vai dar 550 milímetros. Então, aqui como acho que tem espaço, posso já resolver aqui. Eu tenho, vou fazer somar todas as forças em y, tem que ser igual a zero. Não, aqui não é y. Isso complica muito, tem que, tem que ficar atento. Aqui vai ser. Deixa eu só ver. Somar todas as forças em y tem que ser igual a zero. Em x tem que ser igual a zero. Na vertical. Então quer dizer que AX menos VC em x tem que ser igual a zero. Quer dizer que tem que VC em x vai ser igual a x. Então que VC em x vai ser igual a x. AX menos 250 Newton. Quer dizer que é ao contrário ao sentido que eu assumi. Quer dizer que tenho, tá ali. E depois daqui eu só vou determinar o que? Eu vou determinar, já sei que NC em y é zero, vou determinar o momento. Momento, somatório dos momentos, no ponto, vou aplicar no ponto C de novo, é igual a zero, sentido positivo. Quer dizer que tem que o momento em C na direção Z é positivo, e depois tem o menos AX vezes 550 tem que ser igual a zero. Quer dizer que tem que o momento em C na direção Z vai ser igual a menos 250 vezes 550. O momento em C na direção em Z vai ser igual a 137 negativo 0,5 Newton metro. Negativo também. Quer dizer que, na verdade, esse exercício, nesse caso, levou mais tempo, né? Levou mais tempo porque esse é um problema complexo. É um problema complexo, então requer mais tempo de análise. Mas assim nós temos as reações, né? Calcular as reações. Tenho a reação, a componente A, eu poderia praticamente escrever assim. Eu tenho A em X, não, tenho A em X deu menos 250, e A em Z, mais 360K. Não tem a componente Newton, né? Não tem a componente em Y. E tenho que B, a reação em B, também posso escrever conforme um vetor. Tenho que B em X é menos 750, mais B em Z, que deu 240. 240 na direção Z. Nesse caso também, Newton. Assim tem as reações. Depois, para os outros momentos, tem um V, a componente de V em X está aqui menos 250, a componente de Q, e apenas invertou esse sentido.